E chegamos hoje ao Salmo de número 12, mais um precioso ensinamento vindo diretamente do rei Davi. E hoje a gente vai aprender sobre a introdução dos Salmos e sobre um preceito muito importante da Brit Milá. Se quer saber mais? Continue conosco. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Ahavat Chesed. Hoje, como eu falei, nós vamos dar continuidade aos estudos do Tehillim, dos Salmos de Davi, nas palavras do Rabino Chaim Kanievsky, usando esse livro aqui. Rabino Chaim Kanievsky, que foi um dos rabinos mais conhecidos, mais relevantes da nossa era, dos nossos dias, tendo falecido recentemente. A gente começa o Salmo 12. É melhor do que a gente começar falando, é você começar ouvindo o Salmo 12 na voz da Eliana. Aliás, se você quiser ouvir todos os 150 salmos, é só clicar aqui na playlist, está aparecendo aqui em cima no card, para ouvir todos os Tehillim. Vamos ouvir o Salmo 12, para daí aprendermos as lições. Salmo 12. Ao mestre do canto, acompanhado na Sheminit, um salmo de Davi. Salva-me, Eterno, pois não há mais piedosos, e dentre os filhos dos homens desapareceram os que te são fiéis. Falsidades são pronunciadas por cada qual para com o seu próximo, com duplicidade e falas aduladoras. Destrói, ó Eterno, os lábios bajuladores e a língua que fala com soberba. Aqueles que dizem, prevaleceremos sobre todos com nossa língua, com lábios como os nossos. Quem pode ser nosso Senhor? Por causa dos gemidos dos desvalidos e do roubo contra os carentes, agirei agora, dirá o Eterno. Trarei salvação aos que por ela suspiram. As palavras do Eterno são confiáveis e sinceras, puras como a prata, por 7 vezes depurada no cadinho. Tu, Eterno, os protegerás, preservá-los-ás desde agora para sempre. Em vão os circundam os ímpios, enquanto dentre todos os homens eleva os piedosos. Esse salmo começa de uma maneira como muitos outros dentro do Tehillim. E por isso, quando você vê a contagem dos versículos dentro da leitura em hebraico, eventualmente você vai perceber uma diferença entre a leitura no hebraico e a leitura em português. Eu falo uma diferença na numeração dos versículos. Nos termos em hebraico, a introdução conta como sendo o primeiro versículo. Então, esse Salmo 12 começa assim: ao mestre do canto, acompanhado na Sheminit, um salmo de Davi. Esse é o primeiro verso. Na Bíblia em português, na João Ferreira de Almeida, por exemplo, isso vai ser considerado como uma introdução e não como o primeiro verso. Dito isso, o que é Sheminit? Então, se você ler a Bíblia em português, ao mestre do canto, acompanhado na Sheminit, ou acompanhado por Sheminit, algumas traduções trazem assim. O que é isso? A maioria das pessoas ignora e passa adiante. Sheminit significa em hebraico oitavo. Por que disso? Porque é uma referência ao 8º dia, o dia da Brit Milá, o dia da circuncisão do menino que nasce judeu. Então, ao mestre do canto, no dia da circuncisão do menino, um salmo de Davi. Olha como já muda a sua percepção do salmo. O que Davi diria?
e o que o Rabino Chaim Kanievsky fala a respeito disso. Esse salmo particularmente vai nos trazer um aprendizado sobre a importância dos mandamentos do Eterno. Porque a gente vê nos dias atuais, muitas vezes, as pessoas procurando meios para não cumprirem os mandamentos da Torá, para seguirem seus caminhos. E aí, olha o que o Rabino Chaim Kanievsky nos aponta aqui nesse salmo. Na página 65 do livro, nós já temos o comentário dos salmos, desse Salmo 12. A Guemará, em Menahot 43b, ela ensina que este salmo é relacionado com a Brit Milá. Então, não é uma invenção do Rabino Chaim Kanievsky. Está no Talmud que esse salmo está relacionado, portanto, com a Brit Milá realizado aí no 8º dia de uma criança. Mas daí o que acontece? A mesma Guemará, o mesmo Talmud, no Tratado de Gittin 57b, explica que o versículo lá em Salmos 44, versículo 22, fala assim: porque por sua causa somos mortos todos os dias, ou o tempo todo, também é uma referência a Brit Milá. Ora, qual a conexão desses dois? Rashi explica, Rashi, o grande comentarista judaico, ele que viveu ali depois do ano 1040, mais ou menos até o ano 1105, 110. Quando a gente olha para Rashi, o grande comentarista judaico, ele explica que a gente cumpre a Brit Milá por causa do Eterno, pela vontade do Eterno, apesar do fato de que, às vezes, pode ser a causa da morte de alguém. Já aconteceu e acontece, eventualmente, de uma criança ser morta, Deus nos livre, no dia da sua Brit Milá. Faz o corte e ela tem um sangramento além do comum e isso acaba levando à morte. Mas será que por conta disso eu não vou cumprir a Brit Milá? Não vou cumprir esse preceito tão relevante? Aí os rabinos discutem a respeito disso, né? Porque a Brit Milá pode ser postergada. Muitos pais, com medo da morte do seu bebê, falam: não, quando ele crescer a gente faz a circuncisão, quando ele estiver mais forte a gente faz a circuncisão. Mas a mitzvah está relacionada com o 8º dia. Uma coisa é a pessoa adulta que passa pelo rito da conversão à fé judaica e ela faz a Brit Milá. Mas outra coisa bem diferente é você já nascendo judeu, ou você já convertido, sua esposa engravida e nasce um menino, ele deve ser circuncidado no 8º dia. Essa é a mitzvah. O Talmud, no Tratado de Hulin 11a, a Guemará também cita uma série de fontes para indicar que a Torá nos permite confiar em Deus. Confiar na maioria dos casos. Então, quando você olha quantas crianças morreram na circuncisão, no universo de 1000 crianças, de 1 milhão de crianças, morreu uma, infelizmente. Bom, a maioria absoluta, portanto, está aí para presenciar os mandamentos do Eterno, para glorificar a Deus através do cumprimento dessa mitzvah. Então, Rashi fala que nós não devemos nos preocupar com circunstâncias incomuns. Pode acontecer? Pode. Todos nós estamos sujeitos a várias coisas que ocorrem. Mas, por que não podemos aprender isso com o fato de realizarmos a Brit Milá, apesar de ela poder resultar que uma pequena minoria das pessoas venham a falecer, violando então o preceito primário de manter a vida? Será que a gente não pode acreditar que Deus vai agir em nosso favor e abençoar-nos através do cumprimento da mitzvah com o nosso filho? Da onde vem isso? De onde vem o mandamento de que a vida ela é mais relevante do que o preceito da Brit Milá? Bom, Vaikra capítulo 18, versículo 5 fala que o homem viverá pelos mandamentos. Então é interpretado que ele vive e guarda os mandamentos. Se ele guardar os mandamentos e morrer, então é melhor não cumprir essa mitzvah. Só que daí isso dá margem para grande interpretação das pessoas para não cumprirem os mandamentos da Torá. O que obviamente é muito triste. Então vou citar um exemplo para vocês.
Imaginemos que na sua cidade, na sua região, no seu estado, ou talvez no seu país, não tenha um shohat, alguém que faça o abate kosher de um animal. Ah, mas como é que eu vou comer carne se não tem shohat aqui? Deus vai entender, a gente precisa da proteína da carne. E com isso, a pessoa relativiza o mandamento e ele acha que Deus vai entender por conta disso. Não, Deus vai entender. Veja bem, na minha cidade, no meu estado, então eu não vou comer carne nunca mais? Ué, se essa for a condição, não comeremos carne, né? Lembre de Daniel e dos seus amigos, você pode ler lá no livro de Daniel, que eles decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei da Babilônia. Então, quando a gente relativiza um preceito, porque acha que isso vai nos causar a morte, hoje, por exemplo, esse preceito da Kashrut, a gente vê que tem pessoas vegetarianas, a gente vê que tem pessoas veganas, a gente vê que tem pessoas com diferentes tipos de alimentação e essas pessoas sobrevivem sem carne. Então a gente não pode relativizar o mandamento, achar, Deus vai entender que se eu não comer carne eu vou morrer. Não, Deus não vai entender, né? Deus não vai entender. Rav Chaim Kanievsky, aqui no livro, ele explica exatamente esse conceito, tá? Então a gente não precisa simplesmente ignorar o mandamento. E ele coloca algo além, mais relevante ainda. Ele diz assim, que o caso da Brit Milá, por exemplo, é um caso em que não há alternativa. Como a Torá nos ordena a circuncisão do nosso filho no 8º dia e não há de antemão nenhuma comprovação de que a circuncisão vá prejudicar a criança, vá causar a morte dela, tudo o que prova, de acordo com os rabinos, a exigência da circuncisão tem precedência sobre a proibição de pôr em risco a própria vida. E o que a gente aprende desse conceito de Chaim Kanievsky? Como eu já falei da Kashrut, eu quero falar de outros mandamentos e você vai lembrar certamente de muitos outros mandamentos que as pessoas arranjam desculpas para não cumpri-los. Hoje muita gente usa o preceito de que a vida é mais importante para simplesmente não cumprir Torá. Eles usam esse preceito. Eu não faço a circuncisão porque eu tenho medo, eu tenho diabetes, eu posso morrer, posso sangrar até a morte. Eu tenho tal enfermidade, eu não posso, né? Mas qual a probabilidade da morte? Qual a certeza de que você vai morrer se você fizer a circuncisão? Nenhuma. Então faça. Né? A gente está chegando em épocas no calendário. Então você chega, por exemplo, numa época de Nov de Av, né, que marca a destruição do templo. É um dia de jejum, 24 horas. Passa um período, chegamos no Yom Kippur. O Yom Kippur, dia 10 do 7º mês, Yom Kippur é o dia da expiação, um dia de contrição, é um dia de jejum. Eu não posso jejuar porque eu tenho pressão baixa. Pergunte para você vai morrer se você jejuar? Não, eu passo mal. Não. Então a pergunta não é se você passa mal, é se você vai morrer. Não vou morrer, com certeza não vou morrer, eu aguento jejuar. Então jejue. Eu não tenho certeza, eu não vou morrer se eu fizer a circuncisão. Deus não vai permitir que eu morra por causa da circuncisão. Então faça a circuncisão. Tem outras que as pessoas utilizam, né? Então vamos voltar no texto lá. Levítico capítulo 18, versículo 5 fala assim: porque os meus estatutos e os meus juízos vocês devem guardar. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Eterno. Se eventualmente a mitzvah da Brit Milá pode causar uma morte, quantas vidas, e talvez até mesmo a própria história do povo judeu, tem sido preservada através do cumprimento desse mandamento que o Eterno deu aos filhos de Israel. E se nós formos atentar, muitos mandamentos, de fato, eles podem ser abandonados simplesmente por essa falsa interpretação de que a vida é mais relevante. O Shabat. Quantas e quantas pessoas trabalham tranquilamente no sábado?
E daí, quando são questionadas por alguém, sabendo que o Shabat é um preceito, um mandamento muito relevante, a Torá fala que ele é um sinal entre Deus e o seu povo, a pessoa justifica: veja bem, se eu não trabalhar no sábado, a minha família vai perecer. E quantos milhões de famílias não trabalham no Shabat e não pereceram? A mitzvah, ela nos aproxima de Deus, mas ela também nos protege, ela nos dá vida. Pelos mandamentos, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Você pode interpretar que o mandamento é menos relevante do que a vida, mas você pode interpretar que a vida vem através da guarda dos mandamentos. Por exemplo, já falamos do Shabat, já falamos da Kashrut, mas quantas pessoas nunca dão o dízimo porque acham que se der o dízimo elas vão morrer de fome? Não, eu ganho pouco. Se eu der o dízimo, minha família vai morrer de fome. Será? Quantas pessoas pobres dão o dízimo e não morrem de fome? E Deus as abençoa através dessa mitzvah. Assim vale para todos os outros mandamentos. Quando as pessoas querem dar desculpas, elas vão dar desculpas, elas vão relativizar a mitzvah do Eterno. E ao fazer isso, elas atraem sobre si o pecado. Um mandamento, o Talmud nos diz que um mandamento tem sempre como consequência outro mandamento, mas uma transgressão gera como consequência outra transgressão. Voltando ao texto do Salmos, capítulo 12, versículos 2 e 3, o Salmo nos diz assim: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Ao olhar aqui no livro, comentário do Rabino Chaim Kanievsky, ele fala que o discurso insincero é referido pelos sábios como falar uma coisa com os lábios, enquanto no seu coração a intenção é outra. Quantas vezes nós já lidamos com isso? Pessoas que te elogiam, mas que no coração eles queriam o mal a você. Chaim Kanievsky citou então, nesse livro aqui, várias fontes dentre os sábios de Israel que indicam o quão repugnante, o quão nojento é essa postura de falar bem, elogiar, mas por dentro ter ódio, por dentro querer destruir. Isso é um coração fingido. Ele fala assim, citando vários trechos dentro do Talmud e da sabedoria judaica, para reafirmar essa convicção. Olha só, Pesachim 113b nos diz: aquele que fala sem sinceridade está entre aqueles que Hashem odeia. Ou seja, aquele que fala sem verdade no seu coração, sem verdade nas suas palavras vindas do coração sincero, Deus odeia. Um outro texto, em Bava Metzia 49a, fala assim: essa pessoa está violando um mandamento expresso na Torá. Falar com o coração insincero viola o mandamento expresso na Torá. Esta é a perversidade dos lábios de que Shlomo HaMelech, o rei Salomão, nos instruiu a nos distanciarmos. A pessoa que fala com lábios insinceros, com o coração fingido, essa é a pessoa a quem o rei Salomão faz referência quando ele fala para nos distanciarmos desse tipo de pessoa. Aquele que fala insinceramente é chamado de perverso e abominável. Midrash Mishlei 12. E ele não tem perdão. Rupat Eliyahu Rabbah 3. Olha como é grave, né? Se em algum momento na nossa vida nós falamos com lábios insinceros, talvez seja a hora de nós refletirmos, pararmos de agir dessa forma. Quantas vezes as pessoas falam: eu amo fulano, ele é muito importante na minha vida, mas aquilo ali não é verdadeiro, né? As pessoas têm uma tendência de amar apenas aqueles que os fazem bem, quando ele está fazendo bem, né? Então, bastou uma repreensão, uma correção, a pessoa já não mais o ama. Então isso mostra um lábio insincero, um coração fingido.
de alguém que só fala o bem, só elogia quando aquilo lhe beneficia. Isso é muito ruim, gente. E um outro conceito que a gente aprende nesse salmo também, esse salmo, como eu falei, muito precioso, o Salmo 12, ele é muito precioso e ele diz assim, no versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Qual é a nossa relação com a palavra do Eterno? O nosso comprometimento com os mandamentos de Deus. Chaim Kanievsky, a esposa dele, conta as histórias dele. Os companheiros, os rabinos companheiros dele, aqueles que conviviam com ele, contavam histórias a respeito dele. Histórias que nos remetem a milagres, a sinais de que Deus cuida de nós. E esse versículo, quando fala de prata refinada, traz uma lição importante do Chaim Kanievsky para nós. Fala que ele era um homem extremamente cuidadoso para evitar qualquer possível conexão com um determinado banco. Esse banco, ele era conhecido por juros abusivos, por se aproveitar das pessoas, e Chaim Kanievsky não queria ter nenhum contato com esse banco. E ele só lidava com um outro banco. E esse outro atendia os clientes sempre de maneira honesta. E aí a Rebbetzin, a esposa dele, nos conta que um dia ele foi convidado para ser o Sandak, já que a gente está falando de Brit Milá. Sandak é aquele que se assenta e ele tem um travesseirinho, uma almofadinha, onde o bebê é colocado no colo desse Sandak para que seja feita a Brit Milá. Então, Chaim Kanievsky, ele era constantemente convidado, porque isso era um momento muito relevante, e ele era como, nos termos usados no Brasil, como um padrinho, o Sandak. Então ele sentou, a criança é colocada no colo dele e vem o Mohel e faz a Brit Milá. Enfim, Chaim Kanievsky foi convidado para ser o Sandak na Brit Milá de uma criança. E aí ele chama o táxi para que o leve a esse lugar. E o táxi chega e ele entra no carro, só que o carro não funciona. Aí o carro desliga e não funciona mais e ele não consegue sair. O dono do carro começa a mexer no carro. E, enfim, o carro não funciona. Como ele tinha o horário, ele cancela aquele táxi, chama outro. E o outro o leva tranquilamente. E o que isso tem a ver com a postura de Chaim Kanievsky? Depois teve a Brit Milá, a história aconteceu. E aí foram descobrir que aquele taxista, aquele táxi, ele era uma das pessoas cujo pai costumava lidar nesse banco que Chaim Kanievsky rejeitava e costumava se aproveitar com juros ilícitos das pessoas. E isso foi visto de que forma por Chaim Kanievsky, pela esposa dele e pelas pessoas à sua volta? Um cuidado de Deus. Se ele era zeloso do mandamento de Deus, de não cobrar juros, de não usar de usura com as pessoas, Deus também permitiu que ele sequer entrasse num carro de alguém que se aproveitava com os juros sobre as pessoas. Olha que impressionante, né? Deus salvou Chaim Kanievsky de lidar com alguém que tinha se beneficiado com juros ilícitos. Quanto que a gente aprende disso? A gente deve aprender que é preciso refinar o nosso caráter constantemente, a prata refinada, evitando qualquer contato com pessoas que queiram obter vantagens indevidas sobre qualquer negócio. Na Brit Hadashah nós temos alguns versículos, por exemplo, Shaul HaShaliach, ele fala numa carta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? É preciso vivenciar a luz. Nós precisamos ter uma vida de honestidade, uma vida de bons atos, uma vida de distância de pessoas que se aproveitem dos outros. E existe um versículo em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, que diz: ora, quem é injusto, continue na injustiça, mas quem é mundano, continue na impureza. Mas aquele que é justo, firme-se na prática da justiça, e quem é santo, continue a buscar a santificação.
Apocalipse 22:11. O que você precisa aprender disso? Que quando nós agimos dessa maneira, com justiça, o próprio Eterno impede que, de forma ainda que seja inconsciente, venhamos a ter relações comerciais com pessoas desonestas. Que Deus permita a nós todos vivenciarmos a pureza, a justiça e a santidade sempre. E é isso que a gente aprende no Salmo 12. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar o like, não deixe de assistir toda a playlist dos Salmos. Os Salmos nos aproximam e nos conectam com o Criador, com as palavras do grande rei Davi. E eu te espero no próximo vídeo, quando falaremos do Salmo capítulo 13. Um grande abraço, que Deus abençoe você com muitas bênçãos. Shalom.